Olá, Brasil! Olá, meu povo brasileiro! Satisfação nesta tarde de terça-feira, uma terça-feira um tanto quanto ofuscada, nublada. Mas eu queria falar com vocês sobre história. História é uma verdadeira adoração que eu sempre tive, principalmente nas minhas épocas de estudos. Cheguei a começar o magistério, fiz um ano de magistério, com a intenção de ser professor. E no final enveredei mesmo para o mundo policial, né? Primeiro fui bombeiro 2 anos, depois policial militar. Mas eu gostaria de falar com vocês sobre histórias. História no Brasil. Então vejam, no começo dos tempos da colonização portuguesa, vejam que Portugal se preocupava muito em sufocar as lideranças. Então toda e qualquer liderança que aparecia na época, ela já era imediatamente sufocada, né? Então eu vou citar um exemplo, né? Tiradentes. Tiradentes se tornou uma liderança com uma filosofia e ele queria aplicar no Brasil esta filosofia e trazia consigo muitos companheiros, muitos apoiadores e por fim essa espécie de manifestação na época, ela foi sufocada com o enforcamento, não só de Tiradentes, mas também de outros companheiros que o acompanhavam. Então, essa foi uma etapa. E numa época em que Portugal sufocava o Brasil, sugava o Brasil, saqueava o Brasil. Toda e qualquer riqueza extraída do solo brasileiro, 20% imediatamente já era destinada para o reino português, né? Então, Dom Pedro, no final, firmou a independência, mas também com seus interesses, interesse de ficar tudo para ele, né? Ficar tudo com a corte dele, com o povo dele, né? Então, fechando essa etapa, porque tem que ser muito rápido esse vídeo, vejam que logo em seguida, né, posteriormente, nós tivemos, já em outros tempos, nós tivemos Roberto Marinho. Roberto Marinho, o grande, né, que já não está entre nós, já vive em outro mundo, no céu. Roberto Marinho, o grande líder das organizações Globo. Roberto Marinho que, juntamente com outros companheiros, grandes latifundiários, fazendeiros, industriais, ele apoiou e auxiliou o regime militar, porque ele tinha interesses no Brasil, interesses nas riquezas brasileiras. Ele queria dominar o Brasil, junto com os seus companheiros. E ele apoiou fortemente o regime militar. Tanto que, como eu já disse em outras postagens, quando o general Castelo Branco quis devolver o Brasil para o governo civil, ele disse para o general, não, agora não é o momento, porque se ocorrerem eleições agora, a oposição tende a vencer essas eleições. Então vejam que ele visava pura e simplesmente os interesses dele e do grupo dele, né? Dessa minoria burguesa, né, que detém até hoje grande parte da riqueza brasileira, né? 90% é pobre, é humilde, são pagadores de impostos, até hoje são escravos dessa minoria que lideram. Agora, encerrando esta parte, aí eu passo aqui para cima, né, nos novos tempos, os tempos atuais. Então, quem são aqueles que um dia perseguiram Tiradentes? Quem são aqueles que um dia apoiaram o regime militar porque não aguentavam mais tanto roubo e tantos saques às terras brasileiras, às riquezas brasileiras? E eles queriam tudo para eles. Não é que eles queriam moralizar a situação, é que eram tantos os roubos, saques dos políticos antes do regime e depois do regime, como nós estamos vendo, as coisas continuaram, que eles apoiaram o regime militar para tentar tomar o poder e, de repente, levar uma grande vantagem e segurar tudo aquilo para eles. Era interesse puro e único, exclusivamente, desse grupo.
E hoje nós temos outros grupos, né? Apareceram aí os grupos dos caras pintadas, os defensores da democracia, os contrários ao regime militar. Apareceram 1000 grupos, os defensores dos trabalhadores, que foram os que mais saquearam e roubaram o país, né, por conta de entregar para o povo migalhas, porque um povo necessitado e carente se satisfaz com migalhas, infelizmente. E nós somos um país muito rico, muito forte, migalhas para nós é muito pouco. Então vejam o exemplo que o PSDB dá para o Brasil. O PSDB hoje, Alckmin e o PSDB, eles apoiam Michel Temer e todos os projetos de Michel Temer. Eles trabalham para derrubar a denúncia do Procurador-Geral da República e não querem que a justiça prospere. Isso com lideranças de Geraldo Alckmin, Aécio Neves, Aloysio Nunes e outros mais líderes do PSDB que estão apoiando Michel Temer e fazem o jogo da mureta, né? Ora para cá, ora para lá, mas naquilo que interessa apoiar os amigos, eles estão juntos. O PSDB acabou de requerer ao Supremo Tribunal Federal que revogue a decisão contra Aécio Neves. Aécio Neves que ameaçou matar o próprio primo se caso ele aceitasse uma delação premiada. Aécio Neves, cuja irmã corria com malas de dinheiro para cima e para baixo. Aécio Neves envolvido em tantas falcatruas em Minas Gerais, etc e tal. É o PSDB lutando para que a justiça não prospere. Então vejam, sempre essa frase, o PSDB sempre a favor da injustiça e lutando para que a justiça não prospere. Vejam a questão do metrolão, merenda escolar, rodoanel. Simplesmente, São Paulo é a locomotiva econômica do país. E mesmo assim, né? E mesmo assim ele tem a cara de pau, o óleo de peroba, ele passa óleo de peroba para dizer que está equilibrado, trabalha no azul. Tanto trabalha no azul que superfaturou obras, que permitiu o desvio de merenda escolar das crianças, que não investe em saúde porque tem gente morrendo nos corredores dos hospitais, em postos de saúde, pronto-socorros, por falta de médico, por falta de medicamento, né? São absurdos. E as CPIs? Cadê as CPIs para apurar todas essas falcatruas, esses absurdos que a gente vê por aí? Ele tem a maioria na Assembleia Legislativa de São Paulo, sempre teve, nesses mais de 20 anos, nunca tomou providência contra nada e contra ninguém, e agora com o interesse de ser já é pré-candidato a presidente, com o interesse de ser presidente, agora ele se vira contra situações que ele poderia ter visto ao longo desses mais de 20 anos. Porque é o tempo que ele já se encontra no governo, desde vice-governador, desde participar de governo, vice-governador de Mário Covas, o seu grande professor, o seu grande mestre, né? Então são vidas perdidas todos os dias em razão de exemplos que São Paulo e o PSDB dão ao Brasil. Vejam São Carlos e outros municípios abandonados por esse governo do PSDB ditador de Geraldo Alckmin Maduro. Policiais sem reposições salariais, professores desmotivados e sofrendo com ameaças e agressões até de inclusive com mortes. Professor que acabou falecendo, professores agredidos e ameaçados por bandidos e traficantes, né? Concursos são abertos através de editais e depois não convocam. Eu vejo lá no centro odontológico. Foram abertos concurso para dentista e para oficiais auxiliares, né? Nenhum deles foram convocados. Pagaram lá para prestar o concurso. Os que passaram não foram convocados e, pelo que eu sei, me parece que um desses concursos de oficiais, de auxiliares oficiais aqui já caducou. Né? Cadê o dinheiro dos caras que pagou para prestar o concurso? Esses são partes dos exemplos do PSDB e São Paulo para o Brasil, como eles dizem, né? É São Paulo dando exemplo para o Brasil, exemplo negativo, exemplo ruim, exemplo que não presta, né? É o PSDB e São Paulo dando maus exemplos para o Brasil. Chega de malas. Malas para cá, malas para lá, bolsas para cá, bolsas para lá. Superfaturamento, chega de exemplos
do PSDB de Alckmin e João Glória, porque é o João Glória. Essas duas figuras são figuras, né, produzidas pelo marketing. Eles só pegam aqueles pontinhos, pequenos pontos positivos e trabalham as suas campanhas. Mas os 99,9%, né, de pontos negativos, eles não mostram. E é aí que milhares de vidas se perdem, é aí que milhares de jovens enveredam para o mundo do crime, milhares de jovens enveredam para o mundo do vício, se tornam dependentes químicos e acabam abandonando as suas famílias. É aí que a polícia acaba entrando num caos, porque ele tem dito que a polícia está recebendo viaturas novas, isso e aquilo. É mentira. Até recebe uma viatura ou outra, tal, mas a maioria das viaturas estão com problemas. Eu passei 30 anos pedindo peça e mão de obra gratuita para as viaturas, para poder manter as viaturas rodando. Sem contar que ele desvaloriza e trata com descaso e desrespeito a família policial militar. Então, para encerrar, gente... Para encerrar, é a história que continua, é a história que prevalece, é a história que não muda, é sempre esta pequena minoria manipulando e enganando o povo brasileiro. Nós precisamos ver aqueles responsáveis por essa crise sem precedentes na cadeia. Michel Temer tem sim que responder às denúncias. Tem sim. Vejam que é a vontade do povo, segundo pesquisa do Ibope. Eu não acredito muito em pesquisas, mas o próprio Ibope mostrou. É a vontade do povo que Michel Temer responda pelos crimes que cometeu, pelos erros que cometeu politicamente. Né? É a vontade do povo que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal continuem atuando e trabalhando. Né? E não me venha com esqueminhas armados com o Procurador-Geral da República, sabe, que foi indicado, que vai chamar para ouvir em oitiva o presidente da República, sabe? A ideia é acelerar o processo para, de repente, livrar Michel Temer da situação. Essa é minha opinião particular. E para que ele continue tranquilo, né, dentro da impunidade, que é o que o Brasil vive hoje. Né? Um caos de impunidades. Né? São criminosos políticos para todo lado, empresários políticos, bandidos para todo lado, todo mundo sacaneando e o povo pagando a conta, e o povo pagando os impostos, né, os suados, né, tirados dos seus vencimentos, né, trabalhado e não surrupiado, como eu sempre costumo dizer aqui. Encerro a minha postagem, desejando a todos uma boa tarde, que Deus abençoe a cada um dos senhores e senhoras e seus familiares. Tenho dito.